Bom dia, pessoal. Estamos aqui diretamente do Espírito Summit e esse é mais um podcast. Hoje o nosso tema vai misturar inovação e um setor da economia do qual eu sou apaixonada, que é o agronegócio. Temos aqui comigo o Mike Macena, da Água de Coco 4 Estações, e o Maicon e o Jonathan, da Ávila Consultoria. Meninos, bom dia. Se apresentem a empresa de vocês, por favor. Bem, vou começar aqui então. Meu nome é Jonathan, eu sou sócio-diretor da empresa Ávila Consulting, uma empresa americana especializada em gestão e otimização de processo produtivo, na qual a gente usa como base a metodologia Lean System aplicada ao agronegócio. E qual que é o nosso foco principal? Redução de custos e aumento da produtividade, qualidade, ou seja, gerar mais rentabilidade para o empresário. Bom, assim como o Jonathan, eu também sou sócio-diretor da empresa. Assumo a área de negócios da Ávila e atuo na abertura de novos projetos, desenvolvimento de escopos de novos projetos, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, México e outros países que nós atuamos. E dando uma maior ênfase ao que o Jonathan falou, hoje temos uma metodologia totalmente aplicada ao agronegócio, né? Trazemos um método que nasceu na indústria e com seus principais pilares hoje acoplamos ao agronegócio, porque são realidades distintas, indústria e agronegócio. Então hoje essa metodologia ela tem sido muito difundida por os nossos profissionais e é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, poder compartilhar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre inovação, tecnologia, né, com o Mike principalmente, né, que está representando 4 estações, o Jonathan meu sócio, né, Jéssica, muito obrigado e vamos para cima aí. Bom dia, eu sou o Mike, sou o sócio fundador da 4 Estações, junto com meu irmão Diego. A nossa empresa é uma empresa vinda do agronegócio, né? A gente é produtor de coco também, a nossa família. E hoje a gente tem uma indústria, agora não é mais só água de coco 4 estações, né? 4 estações bebidas, hoje a gente está também com suco citros. É uma empresa totalmente sustentável, a gente vem toda aquela verticalização do campo para a indústria, atendendo toda a cadeia de supermercados aí do Sudeste, Sul, agora um pouco para o Nordeste também. Enfim, a gente trouxe agregar valor, né? A fruta que a gente já tinha no campo, a gente teve essa ideia para agregar valor ao nosso fruto, acabando invasando e tendo esse produto aqui no mercado. Bacana, legal. Nós estávamos batendo um papo aqui antes do podcast começar, e eu queria ouvir de vocês, os meninos da Ávila, que veem o mercado tanto nacional quanto internacional, e o próprio Mike, quais são os desafios hoje da gestão no agronegócio e como a tecnologia veio para ajudar esses desafios para melhorar a produção, melhorar a produtividade do agronegócio? Pode falar. Bem, essa pergunta aí é cabulosa. A gente estava falando disso antes aqui. Porque, na verdade, Jéssica, é uma soma de vários fatores. Porque quando a gente fala de inovação, de tecnologia, se a gente for pegar a história aí, nós já estamos falando de agricultura 5.0. Mas, infelizmente, conforme você falou, devido à nossa experiência, infelizmente a gente está numa transição ainda da 3.0 para 4.0. Qual que é o marco da 4.0? Introdução de robôs, drones, Big Data, inteligência das coisas. Mais um exemplo. Para mim, o primordial é a inteligência das coisas, que une ali sistemas com máquina, integração. Só que para isso, a gente precisa simplesmente de uma internet. Nem uma internet no campo a gente não tem. E a agricultura 5.0, estão falando de inteligência artificial, ou seja, robôs com capacidade de ter pensamentos humanos. Olha que fantástico. Exato. O que isso é capaz de trazer de produtividade, ganho para o agricultor. Só que a gente não está com dificuldade de colocar uma internet no campo. Beleza, tudo isso veio para otimizar. Ontem eu estava vindo de BH pela estrada. Cara, não sei se alguém já foi carro para BH. Cara, eu vim de BH, quase Colatina, sem sinal, de celular. Aí meu pai comentou, cara, às vezes o governo quer que implanta a questão da nota fiscal eletrônica. O pai falou, como com a fazenda aqui vai guiar uma nota eletrônica se não tem internet? Exato. Então, olha o nível. Então, ou seja, a gente está falando de agricultura 5.0. Só que beleza, aí vamos para a gestão. O agricultor hoje ele quer aumentar a produção, porque nem a diferença de produção e produtividade, muitas das vezes ele tem esse conhecimento. Então, por falta de conhecimento, ele quer aumentar a produção, ele vai sempre o quê? Buscar uma tecnologia, uma nova máquina, um novo equipamento, contratar mais pessoas. Só que a capacitação de quem vai estar na linha de frente, que a gente vem para a gestão. Então, quando a gente parte para inovação, modernização, mas a gente vai modernizar o quê? O caos?
Compreende? Então, capacitação de pessoas e inovação, na minha opinião, tem que andar junto. Seria mais, então, organizar, exemplo, um produtor hoje quer trazer inovação, quer trazer tecnologia para dentro de casa, então, para dentro da fazenda. Vamos organizar, vamos pensar nas pessoas, capacitar as pessoas primeiro e depois trazer a inovação, porque seria quase que você comprar uma Ferrari e não saber dirigir. Exatamente. Você falou tudo agora, Jéssica. Exatamente. Porque um exemplo, agricultura 4.0, 5.0, eu mencionei aqui os marcos, ok? Mas vamos partir do básico, inteligência das coisas, que é você ter informação em tempo real. Quem vai gerir essas informações? A gestão. Um exemplo, a gente participa aqui, já podemos executar projetos em clientes que têm telemetria. Ou seja, a frota de todos os equipamentos, tratores, caminhões, etc., você tem ali em tempo real combustível, quilometragem, um painel, um dashboard, tudo. Mas quem faz a gestão desses números? Quem sabe ler esses números? Exatamente. Então, daqui a pouco, beleza, você tem máquinas, drones, informação em tempo real, mas você não vai substituir 100% a mão de obra, a cabeça pensante. A máquina não vai substituir, não é uma realidade hoje. Pode até, talvez, uma tendência, sim, mas para a agricultura brasileira é inviável no momento. Porque é muito custoso essa tecnologia, compreende, Jéssica? Então tem que ser um passo a passo. Vamos pensar em agricultura 4.0, 5.0, mas nós temos que começar a preparar o terreno. E esse preparar o terreno, eu falo que é foco em pessoas. Na minha opinião, capacitar o time que vai gerir essas informações. Perfeito, eu também penso igual. Hoje em dia, a agricultura não é só o cara pegar uma enxada e ir para a roça e capinar. Isso aí não tem mais. Né? Na verdade, ninguém quer mais isso. As máquinas também. agrícolas, hoje em dia, é automatização pura. Pura. Então, o próprio maquinista lá, o tratorista, Eu já ele fui em precisa fazenda ter de citros, em São Paulo, que nem maquinista tem. O trator é sozinho. À noite. Mas precisa de autônomo. alguém operando ou então programando ele. Ele faz a leitura, é como se fosse o drone, porém terrestre ali com o trator. Ele faz a leitura para pulverizar, dando um exemplo. E quando chega a determinada hora da noite, o trator vai sozinho e pulveriza. Ele entra nas ruas, sai, cumpriu a meta dele, desliga e acabou. Na verdade, Jéssica, só um trocadilho aqui, um exemplo. Quem aqui de nós não ouviu a nossa mãe dizendo lá atrás: meu filho, se você não estudar, vai trabalhar na roça. Só que hoje, por exemplo, eu sou apaixonado pela roça, pela agricultura, pela fazenda. Eu tenho uma filha de 5 anos. A minha frase hoje já mudou. Olha como é que nós estamos em outro tempo. Eu sabe o que eu falo para ela? Minha filha, você quer estudar na roça? Vai ter que estudar. Mudou. Sim. Vai ter que estudar. Porque hoje não é mais agricultura 1.0, não. Estou falando de 5.0, gente. A tecnologia está aí. Você tocou num assunto interessante, porque o agro era visto desse jeito, né? É o que alimenta o mundo, é o que nos alimenta, mas ele sempre foi visto como algo arcaico. Você não conseguiu nada ali na cidade, você vai lá pro campo. Isso. Só que a gente tem percebido o inverso disso. O quanto está tendo pessoas mudando de áreas da administração, da produção, de TI, de engenharia, mudando o foco dele para o agro. A própria Ávila foi isso, né? Vocês nasceram na indústria moveleira e mudaram para o agro. O porquê dessa mudança? Eu posso entrar nesse ponto que, com propriedade, a gente migrou para o agronegócio devido à grande oportunidade que se tinha nesse meio. Né? A gente sabe que o agronegócio é um setor extremamente carente, como o Jonathan falou. Nós encontramos em fazendas, isso não é uma coisa anormal, pessoas que mal sabem ler e escrever, né? E que fazem ali um negócio de milhões funcionar, um negócio de milhões que alimenta o mundo. Então nós, como engenheiros de produção e visando esse mercado que até então, no início, quando nós migramos para o agronegócio, não tinha tantas empresas de consultoria como hoje estão tendo, nós visamos isso, exatamente as oportunidades que ali tinha. Como engenheiros de produção, viemos para ser um auxiliar no trabalho agronômico, porque dentro do processo do agronegócio a gente tem a figura principal do agrônomo, que é aquela pessoa que cuida do solo, prepara o solo, prepara a terra, planta a melhor semente, trata do cultivo, faz com que aquela semente vire uma planta e traga frutos de qualidade, com volume, e nós entramos exatamente para trabalhar tudo que envolve esses processos. Por quê? Porque tudo que envolve essa linha de trabalho necessita-se de controle, necessita-se de procedimentos.
E o engenheiro de produção, nós da Ávila, viemos exatamente para padronizar esses processos, porque de nada adianta eu ter o melhor fruto com a melhor qualidade se na hora de vender eu não consigo ter lucro, porque o meu custo está alto. Então nós entramos principalmente trabalhando no pilar do volume per capita, né, que é um dos principais pontos do nosso trabalho, fazendo com que a empresa ela consiga ser produtiva com o menor custo possível. E aliado a isso aí, nós temos vários setores, né? Quando se começa a preparar o solo, você tem uma máquina trabalhando. Quando você começa a plantar, você pode estar trabalhando com uma máquina plantando automaticamente, como no caso de grãos, por exemplo, ou você pode ter pessoas, no caso, por exemplo, do alho, onde se é plantado dente a dente, tudo de forma manual. E seguindo os demais processos, onde você tem depois a colheita, que pode ser manual ou automatizado, beneficiamento, ou seja, em todo esse ciclo envolve processos. A Ávila entra exatamente aí, melhorando esses processos, fazendo com que as empresas sejam mais produtivas e com o menor custo possível. Ou seja, resumindo, dando mais lucro para o empresário. E só uma coisa bacana, Jéssica, que eu queria complementar, porque às vezes vocês podem perguntar, poxa, mas que potencial é esse que o agronegócio tem? Vamos pegar o início da nossa conversa aqui, mão de obra carente, processos meio que arcaicos, falta de tecnologia, ok? Mas vamos lá, qual é a locomotiva do Brasil hoje? É o agro. O agro. Qual é o percentual do PIB do agro no Brasil hoje? Sei lá, em 2023, mas vamos falar do recorde, né? Bateu 26%. Com todas essas dificuldades. Aí está o potencial. Se com toda essa dificuldade hoje o Brasil é referência na agricultura, você imagina quando de fato evoluir não só a mão de obra, a gestão, como de fato introduzir essa tecnologia. Aí está o potencial do agronegócio. Exatamente. E se falando de tecnologia hoje, como nós visitamos muitos projetos, executamos muitos projetos, não só, e eu não fecho somente para o Brasil, eu falo fora do Brasil, porque não é uma realidade brasileira, é uma realidade internacional. A escassez de mão de obra e a automatização dos processos, a automatização das coisas que envolvem a agricultura, ela vem facilitar isso, porque cada vez mais está mais difícil encontrar mão de obra operacional para fazer aquelas atividades que são mais pesadas, que demandam mais esforço. Então, tudo que vem de tecnologia para que se automatize isso, facilita o produtor. Porque hoje eu vejo um produtor muito refém da mão de obra. Daquele funcionário que muitas vezes tem muitos auxílios e que não tem aquele compromisso empregadício com o produtor. E quando mais o produtor precisa, o empregado não está ali. Isso é interessante porque é um setor que não para. Nós tivemos aí a pandemia. Parar, né? Não pode parar. Eu trabalhava no setor na época, todo mundo fechado em casa e o agro eu não parei nem um dia. Funciona normalmente, porque se pararmos, ninguém come. E então fica a dica para os novos trabalhadores que estão entrando aí no mercado, de qualquer área que for, da área de tecnologia. É um setor que tem uma abrangência enorme. Que tem várias oportunidades, que igual a gente está comentando aqui, de pensar em novas tecnologias, pensar em capacitação de trabalhadores. Vamos voltar o olhar mais para o agro, né? Na verdade, eu vejo não muito é mais essa coisa falou arcaica. Num todo melhorar, que eu acho que é estrutura, até o ponto de educação, acho que vindo um pouco da escola, porque essa geração que vem, cara, o cara ele vai querer trabalhar onde? No escritório, no ar-condicionado. Então tem que ter toda essa educação. E falando isso que você falou, que é muito importante, porque a dificuldade também não está só no campo. Que eu estava falando ontem, estava com a rede de supermercado, eles iam abrir uma nova loja, precisava de 120 funcionários, abriu 120 vagas. Sabe quanto que ela conseguiu contratar? Nem 17. 80. 17. Por quê? Quando ela falava que tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado, essa geração falou, Mike, eu entrevistei a maioria de 18 a 24 anos. Falava sábado, domingo, feriado, mas obrigado, não quero. Aí você imagina falar para essa geração que ela tem que trabalhar no sol, na chuva, pegar peso. Então, a gente tem que melhorar num todo. Mas um fator muito importante também, Jéssica, eu acho que vale a pena ressaltar, é o seguinte, como a gente trabalha em diversos empresários, empresas, diversas culturas, não só Brasil, internacional também, o que a gente nota? Escassez de mão de obra, ok? Poxa, mas se está escasso, está difícil trazer a mão de obra de fora para dentro, por que não capacitar, treinar, investir na mão de obra dentro? Um exemplo, como o Mike falou, a base da metodologia da Ávila é o Lean System, originado no Japão, na Toyota, no pós-guerra, que ergueu a Toyota, fez a Toyota ser a Toyota que todos nós conhecemos hoje.
tem uma palavrinha muito enraizada no Lean System, que é o quê? Itozukuri, uma palavra japonesa. O que é isso? O que é isso, Jonathan? Ela remete à evolução, ao treinamento, ao desenvolvimento constante de habilidade de pessoas em capacidade de resolver problema. Quem não tem problema aí? Todo mundo tem problema, cara. E qual é o papel do gestor? Resolver problema. Porém, tá difícil trazer mão de obra capacitada. Ok, você está qualificando, capacitando o que você tem dentro de casa? Não, porque o empresário vê isso como um custo. Pô, então, às vezes também está na contramão. Sim. Compreende? Porque se a gente não valorizar, não capacitar, treinar o que a gente tem dentro de casa, esperando o que vem de fora, não, é o lema do Thales que vai falar aí hoje. Exato. E não... Fala, um atleta de ponta, o que ele faz? Ele treina todo dia de noite. Você quer ser bom gestor, quer ser bom diretor, gerente? Treinar. Tem que treinar. E exatamente o que o Jonathan falou vai de encontro ao número hoje que é real. O Brasil é o país número 1 em turnover no mundo. É incrível. É um número assustador de turnover que se tem no Brasil. Para quem não conhece, turnover é um índice de rotatividade de funcionários dentro de uma empresa. Por que os funcionários não estão ficando dentro da empresa hoje? Né? Eu vou dar uma opinião minha sobre isso. Eu acredito que as empresas, os empresários precisam fazer o funcionário se apaixonar pela empresa. De qual forma? Saber que ele não é mais um empregado. Saber que o que ele faz tem uma cadeia toda em volta que necessita dele. Sim. Então, assim, não é chegar um novo funcionário lá na roça, lá na lavoura, e falar assim, você vai capinar isso aqui. Não, mostra para ele, você capinando isso aqui, você vai estar melhorando, vai evitar as ervas daninhas, que vai melhorar a nossa produção. Sim. Aí leva ele na produção, olha isso aqui tudo depende do seu trabalho. Depois aqui, leva no packing house ou na fábrica, no envasamento. Isso aqui depende do seu trabalho. Então, sim, fazer ele se apaixonar pelo processo e fazer ele abraçar esse processo. Que eu acho que é um pouco do que, às vezes, algumas gestões... Está mudando um pouco hoje no Brasil, mas ainda estamos caminhando. Não é fácil, né, fazer isso. Não é fácil. Ontem, voltando à reunião lá em BH, que era para fechar comercialmente, mas a gente tocou nesse assunto, né? E ela falou, o número do turnover dela é gigante. Mas o que você está falando, assim, às vezes, por exemplo, eu hoje, juntar a indústria e fazenda, eu estou com 120 funcionários. Já é um número... vamos dizer, pouco grande mas ainda eu posso conseguir fazer isso. Ela tem 4.500 funcionários. Imagina. Como que ela tem que motivar 4.500 pessoas todos os dias? Ela falou, Mike, a gente tem plano de carreira, tem tudo que você imaginar, mas o turnover ainda continua gigante. Aí eu vou pegar um pouquinho também de outra coisa que alguns empresários, alguns fazendeiros não pensam. Tudo se vende. Exato. Tudo precisa vender. Sim. Então, venda a sua empresa no onboard do funcionário. Então, tenha alguém apaixonado pela empresa para fazer a recepção desse funcionário e mostrar todo esse amor. Porque, às vezes, a pessoa coloca um outro encarregado, alguém, para apresentar a empresa, para apresentar a fazenda, ou, às vezes, o funcionário pede demissão e você não tem nem perguntar o porquê, para entender. Por quê? Foi para você tentar melhorar naquele ponto. Venda... Eu acho super importante, independente de vocês como consultoria, você lá numa fazenda, na parte da fazenda, não na parte comercial, vocês precisam de alguém para vender o produto. Então, capacitem alguém para fazer esse onboard, para trazer essa paixão para dentro da fazenda, para dentro de qualquer empresa, que eu acho que quando você mostra para a pessoa toda essa paixão, e ele vê o brilho no olhar de um fazendeiro, de um colega de trabalho, isso traz uma motivação a mais. Só fazendo uma ressalva aí, mas totalmente concordo com o que você colocou, engloba tudo que a gente vem mencionando aqui. É gestão de pessoas. Por quê? Um exemplo. Quem tem que fazer esse papel? O líder. E quando eu falo líder, não é o diretor, é o efeito cascata, tem que sair de cima para baixo. É o diretor, é o gerente, é o supervisor, é o coordenador, é o líder. E é o líder do líder. Por quê? Você acha que aquele grupinho de operacional ali, você tem um exemplo, uma equipe ali de 40 pessoas colhendo. Eles têm um líder, você sabia? Sim, eles têm um sempre líder. Tem. Agora, e geralmente não é o seu gerente. Não é, exatamente. Então, seja, é isso aí. Nós temos que identificar essas pessoas e vou voltar lá ao que eu falei e capacitar, porque é o que o Michael falou. Infelizmente é a realidade. Não estou generalizando, mas é uma realidade. Quem está na ponta lá, às vezes chegou num cargo de liderança porque era o melhor embalador, o melhor plantador, o melhor colhedor. Só que qual é o soft skill hoje mais importante? Gestão de pessoas. Eu não preciso saber fazer.
Eu preciso ensinar. E isso que o Jonathan está falando, motivar. assim, na indústria, em outros segmentos, acontece acho um pouquinho mais de tempo. Na parte do agro, do campo, ainda não às vezes o gestor não tem essa visão. Isso aí é para a indústria, como eu tenho indústria também. Ele está falando assim, eu enxergo muito mais na indústria, no campo, ficar no campo, eu tô falando, já fazendo um feedback meu. Eu estou falhando no campo, na indústria eu consigo. Cada setor meu tem um líder dentro da indústria, já no campo eu não tenho. Então essa visão é trazer para dentro do campo, né? Que eu acho que é o que vocês estão fazendo aí. Exatamente. E assim, uma ressalva no ponto que o Jonathan falou, a gente entra no âmbito cultural das empresas, e eu não falo só no agronegócio, mas também nas indústrias. O que é mais fácil para o empresário? Ele trazer uma pessoa que foi um bom operacional, que começou lá de baixo, e colocar ele como um líder e um gestor, ou ele trazer um gestor de fora, que já tenha conhecimento de liderança, saiba liderar uma equipe e colocar ele como líder e ensinar o produto que ele produz para essa pessoa. O que é mais fácil? Trazer o cara de fora. Não. Entre aspas, né? Não, mais fácil é trazer o cara que está dentro. Não, o mais certo é trazer o cara que está dentro. Eu sinto falando uma opinião minha. O mais certo, mas eu acho que o mais fácil é trazer de fora. Exatamente. Só que o que traz mais resultado? O de dentro, porque ele vai conhecer de A a Z. Exatamente esse o ponto que eu quero falar para vocês. A resposta é o de fora. É o contrário. Quem vai trazer o maior resultado é quem é de fora. Por quê? Essa pessoa que ela começou embaixo ali, ela é cheia de vícios culturais, ela não tem conhecimento de gestão, de liderança, ela tem vínculos muito fortes com as pessoas e que muitas vezes ela sobe de posição e não tem a capacidade de liderar. Quando eu trago uma pessoa muitas vezes de fora e coloco ela nessa posição, uma pessoa que já tem gestão, tá, mas eu que posso já um pouquinho é contra. Estamos aqui para debater opiniões. Função, ela vai trazer um resultado muito superior. Tá, né? Mas claro que tem sempre as suas eu falo assim, eu tô chegando de uma outra maneira. Às vezes o cara que está ali, ele conhece o... Tô falando, o cara vai subindo o grau, às vezes ele vai chegar lá em cima já sabendo de tudo que acontece. Vou dar um exemplo na minha indústria. O cara vai saber a forma que eu recebo a fruta até onde é o ponto de venda meu. O cara que está ali dentro. Talvez não seja mais fácil eu capacitar esse cara para a gestão, sendo que ele já conhece todo o meu processo. Aí é um debate bacana. É um debate bacana que não tem uma resposta exata. A questão é, cada um tem o seu perfil. Tive que botar um gestor para toda a minha indústria. Eu trouxe o cara pronto, um cara de 10 anos de Coca-Cola e tal. Fiz essa escolha que você está falando. Legal. E ensinei o negócio. Graças a Deus está dando muito, muito certo. Eu fiz essa escolha que você está falando, mas lá enxergando também para dentro, eu acredito que se a gente treinar um funcionário que você enxerga uma capacidade de gestão, acredito também que possa dar certo. Eu acho que para fechar esse assunto, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá bom? Qual que é o cerne da gestão? É botar a pessoa certa no lugar certo. Acabou. Então, ou seja, o cara tem um excelente conhecimento operacional, mas ele tem um feeling para liderança. Se ele tem, está passível a treinar. Se ele não tem, cara, não adianta. Você vai acabar o seu processo. Aí vem a questão de trazer gente de fora. Você vai tirar uma pessoa boa da produção e vai perder. Aí vem a questão de trazer gente de fora. Mas tudo resume em botar a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. E para isso, o empresário precisa... Hoje em dia, um fazendeiro é um empresário, porque a fazenda é uma empresa. O empresário precisa conhecer o seu negócio, conhecer as pessoas que estão ali dentro. Porque muitas vezes ele corre o risco de colocar um goleiro para fazer gol. Um goleiro no ataque. Nem todo mundo é um Sene. Exatamente. Nem todo mundo é um Sene, né? Exatamente. Bacana. E é interessante, olha, nós somos um podcast para falar sobre inovação, mas o maior papo tem sido sobre pessoas, porque não se faz inovação sem pessoas. Exato. Então, volta lá no que a gente falou no início. Não adianta você querer trazer drones, trazer tecnologia, trazer robôs para dentro da sua lavoura, para dentro da sua fazenda, se você não investir nas pessoas. Muito, muito bacana. Toda essa visão tem sido também no mercado internacional? Como é que o mercado internacional vê a agricultura brasileira? Vocês que atuam bastante nos Estados Unidos, no México, como que eles têm essa visão do Brasil? Porque, infelizmente, nós brasileiros não valorizamos tanto a nossa agricultura. Eu queria saber qual é a visão dos outros países em questão da agricultura brasileira e sobre se lá tem mais tecnologia do que aqui, as pessoas lá estão mais preparadas, e fazer esse comparativo. Assim, eu vou entrar, Michael, aí você vai complementando pelos países na qual a gente já passou, Espanha, Estados Unidos, México, Peru e entre outros. Em termos de tecnologia,
Europa e Estados Unidos se sobressai. Por quê? Pô, a gente está falando de 1 para 1. É mais acessível a tecnologia. Posso fazer só um marcas adendo mais também? modernizadas, sim. As culturas lá são mais fáceis para adesão de tecnologia. Igual a gente comentou aqui, o coco não tem como você trazer tanta tecnologia. A colheita ainda é manual. Nós temos coco, nós temos pimenta do reino, a banana. Então, acredito que Não, depende. Tipo assim, não tem uma regra não, tá bom? Um exemplo, vamos falar de melão. Você vai colher no Nordeste aqui, Brasil é referência na colheita do melão. Você vai numa empresa de melão, exemplo, na Espanha, lógico que tem exceções, mas a grande maioria, poxa, são máquinas de colheita totalmente moderna, compreende? Porque é mais acessível. Agora, então, quando a gente fala de tecnologia, Europa e Estados Unidos tendem a ter um diferencial. Para baixo, América Latina, Brasil é referência. Ponto. Quando a gente fala de produtividade, aí eu boto todo mundo num patamar. Por quê? Jonathan, aí que tem que ter a noção do que é produção, que é produtividade. Um empresário, uma empresa lá fora que tem um processo mais tecnológico, ele tem que ter uma produção maior. Mas quando você faz uma análise, qual é a sua real capacidade instalada? Porque você investiu em máquina, tecnologia, etc., a sua capacidade aumentou. Mas você não está tendo esse retorno. E às vezes você está trabalhando a 50% de produtividade. Então, quando a gente fala de produtividade, está todo no mesmo saco. Tecnologia, Europa, Estados Unidos, ali se sobressai. Produtividade, eu boto todo mundo no mesmo saco. Exatamente, totalmente de acordo com o que o Jonathan falou. Nos países que a gente atua, abaixo México, América, todos têm o Brasil como referência. O Brasil é uma potência na agricultura. O mexicano ele já tem a cultura de ver o americano como referência, né? E como o Jonathan falou, Estados Unidos e Europa se sobressaem, eles estão um pouco à frente, mas eu quero dar um adentro aqui à tecnologia da Holanda. A Holanda, para quem não sabe, é um país minúsculo, porém extremamente eficiente. Eles têm pouca terra e com a pouca terra que tem, eles conseguem ser extremamente produtivos. Existem hoje na Holanda agricultura verticalizada. Né? Vou dar um adentro. Algo muito bacana, porque eu conheci um casal russo em Lavras, eu acho que é Minas Gerais, não sei se você conhece. Os caras produzem tomate em estufa de vidro vertical. Vocês devem... Cara, o tomate, eu vou te mostrar, é de aquele da propaganda, não sei se vai falar, da Helmas. É aquele tomate que você fala assim, não, isso aqui foi feito num computador, perfeito o tomate. Perfeito. E eles falam que essa tecnologia que eles trouxeram é holandesa. É holandesa, exatamente. Eles falam, são russos com tecnologia holandesa no Brasil. Mas aí, Mike, você entra exatamente onde? Na cultura. Imagina um país como a Holanda, diante de uma dificuldade que é o quê? Terras. Eu não tenho terras para produzir, porém eu preciso alimentar uma população, eu preciso alimentar a minha população e também preciso exportar. Obrigado a inovar, né? Eu sou obrigado a inovar, então ela adota muito essa agricultura verticalizada, ela não tem como crescer de forma horizontal, então ela cresce de forma vertical, trabalhando com a agricultura na produção de hortaliças principalmente, que é muito forte, né? Inclusive nós também somos associados a uma associação de hortaliças no Brasil, que recentemente esteve visitando a Holanda e a gente pôde acompanhar um pouco dessa tecnologia que eles utilizam lá. E é algo surreal. O que a Holanda hoje faz em termos de produtividade em pouca terra é algo que ninguém faz hoje no mundo. Gente, papo muito bom. O agro é um mundo, né? Teria, assim, papo para mais uns 10 podcasts no mínimo aí, mas infelizmente nosso tempo está acabando. E eu quero deixar um convite para quem está nos ouvindo. Olhe para o seu alimento, olhe para a sua mesa e repense de onde vem isso. Se o agro parar, eu vou ter o que comer. Então, assim, para a nova geração que está aí, o agro não é mais arcaico, o agro não é aquela coisa de gente gritando. Não, o agro hoje está se inovando, está movendo, e nós estamos vendo isso também com o passar da geração, na terceira geração, na sucessão do agro, que tem trago, né, essas inovações para dentro do agro. Então, você que é engenheiro de produção, engenheiro elétrico, eletricista, né, que fala, desculpa aí, errei. Você que é um profissional da tecnologia, volte os seus olhos para o agro, vamos ajudar, principalmente o agro brasileiro, a trazer mais inovação, mais produtividade, para a gente poder produzir melhor, né? Ver essa questão da verticalização, trazer inovações. Nós estamos aqui num ambiente que fomenta a inovação, fomenta a criação de startups. Vamos pensar também em startups para o agro, né?
que é o que movimenta o mundo, que é o que movimenta grande parte do país também, e é um setor tão importante. Agradeço os meninos da Ávila, agradeço o Mike, muito obrigado por fazer parte desse podcast. Espero marcar outros, porque é um assunto que, como a gente viu aqui, rende. Começamos falando de tecnologia, falamos sobre pessoas e voltamos sobre produtividade. Então, dá para abranger vários temas dentro do agro. Muito obrigada a todos e até o próximo podcast. Obrigado. Ótimo. Nós agradecemos a oportunidade. Enfim, fica aí o convite já para o próximo, porque realmente, como você falou, é um conteúdo muito amplo e com vários debates. Isso mesmo. Tchau, pessoal.